Era já um plano? Não, assim, eu sempre gostei muito de jogar videogame, até quando eu tava na Globo eu fiz algumas coberturas de esporte, eu fiz final de FIFA, fiz final de Rainbow Six, que é um jogo que eu trabalho mais diretamente, Just Dance, que é um jogo de música, Counter-Strike, League of Legends, e eu já tava me especializando nisso. Eu fiquei um pouco empapuçado de futebol, assim, de fazer muito jogo. Quando a gente fala de Champions League, é um outro esporte, mas, cara, eu peguei muito jogo ruim. Assim, às vezes um São Paulo e Cruzeiro, quarta-feira com 3 mil pessoas no Morumbi. É vazio o estádio, ele é frio. Isso, E aí você, puxa vida, um jogo do São Paulo aqui, um jogo 0-0. Aí você fala. Fora quando você vai fazer o jogo da Série B, que também não são jogos com muita falta. E eu, cara, não tô gostando mais disso. E eu já tava num processo de fazer menos futebol. Então eu já tava fazendo mais MMA, eu fazia o UFC quando a Globo cobria. E aos poucos eu comecei a fazer os campeonatos de esporte eletrônico. Na reformulação da Globo, quando os cortes vieram, eu já tava meio que esperando que isso ia acontecer. E eu fui uma das primeiras levas, né? Junto comigo, na época, saiu o Ivan Moré, o Mauro Naves. E agora teve uma série de outros cortes. E eu já saí bem antes. E eu já imaginando que isso ia acontecer, porque eu não via a Globo num processo do digital tão forte. Agora tá acontecendo com mais força, né? Acho que o Globoplay tá robusto, mas na época ainda era... não estava tão pronto. Eu já comecei a fazer o contato com essas produtoras de game. Então eu saí já para trabalhar num projeto do Rainbow Six, que é um campeonato, é um jogo de ação, de tiro e tal. Quem joga Counter-Strike, eu já ouviu falar de Counter-Strike, sabe que é um jogo meio parecido. E migrei para fazer isso. Hoje eu tenho sou consultor de uma marca de telecom, então presto assessoria, faço conteúdo e estou super feliz fazendo isso. A gente faz campeonatos de esporte eletrônico e é bacana. Teve campeonato na Dinamarca, agora em Copenhague. Eu acabei não indo porque eu estava com outros projetos aqui, que eu tenho uma agência também, faço live corporativa. Um pouco antes a gente teve campeonato no Canadá. Então, assim, tem 3, 4 campeonatos mundiais por ano. E hoje eu faço mais cobertura internacional trabalhando com videogame do que na época que eu estava na Globo. Olha só. Porque na época da Globo eram muitos repórteres, né? E você sabe como que é na cobertura esportiva. Vai ter Copa do Mundo, só vai os mesmos ali. Vai aquela patota fechada. Então não tinha tanta oportunidade para fazer viagem internacional. E hoje, cara, é muito evento. Eu tenho uma posição bacana. Eu apresento os campeonatos e eu sou editor-chefe e diretor artístico das transmissões. Então a gente define como vai fazer. E aí você sai um pouco da TV. Eu fiquei muito tempo dentro da TV, que tinha uma estrutura bacana, mas você vê o que a internet oferece hoje em termos de estrutura, estúdio e possibilidade de criar. Você fala, nossa, que mundo legal que tem aqui fora. Então eu já tô desde 2020, final de 2019, quando eu saí da Globo, né? Dezembro de 2019, e desde então eu já tô trabalhando com isso e tá bem legal. E é um mercado